Vamos colocar em pé e vamos ler a palavra do Senhor. No livro dos Salmos, capítulo 23, diz-nos assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Quando nós falamos sobre salmos, alguns textos nos vêm à memória, e em especial o Salmo 23, ele marca a presença nas nossas conversas, é um dos nossos preferidos. Quando nós lemos o livro dos Salmos, nós ficamos encantados com a quantidade de informações e impressões que o salmista carrega a respeito de Deus. Sobretudo, com a liberdade que os salmistas têm de expressar como eles estão na presença de Deus. Nós, muitas vezes, ficamos todos cheios de dedos para orar nos momentos das nossas aflições. E nós precisamos aprender com os salmistas, porque na presença de Deus, eles não blasfemavam, mas eles derramavam a sua alma. Em confiança bendita, muitas vezes o salmista dizia: Senhor, até quando? Senhor, até quando eu ficarei assim? Até quando eu não verei a tua mão? E há momentos que nós vemos saltos de júbilo nos salmistas, que nós ficamos a imaginar como que chegou a tamanha verdade na vida. Eu quero experimentar isso também. Este é um dos textos do livro dos Salmos, meus irmãos, mais conhecidos e de grande necessidade nesses dias, porque ele expressa, não é a tristeza e não é júbilo, ele expressa confiança. Ele manifesta confiança no Deus Criador. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre a confiança em Deus. Já faz alguns dias que eu tenho me esforçado numa disciplina. Você que nos assiste, você que está aqui presente, pode ficar até achar estranho o que eu vou dizer, mas eu tenho evitado alguns canais de notícias. Eu procuro algumas informações, eu vejo como está o mundo, eu leio ele e eu oro, mas eu tenho tomado todo o cuidado para que a minha mente ela não se torne um catalisador do negativismo que está rondando o mundo hoje em dia. Eu não sei quanto a você, mas quando nós saímos para trabalhar, quando nós conversamos com as pessoas, nós vemos que cada vez mais as pessoas elas estão em descrédito. E elas não creem mais na vida. Elas estão desistindo de coisas elementares. E aí surge a pergunta: o que reverte tudo isso? O que vem contra esse fluxo? E nós temos a palavra do Senhor a nos moldar a mente. Quem lê a Bíblia tem mentalidade bíblica. Quem tem mentalidade bíblica tem olhos bíblicos para ler o mundo. Quem enxerga segundo a palavra de Deus não se entrega ao desespero, confia no Senhor. O que o texto está nos ensinando? O texto já nos diz que é um salmo de Davi. E Davi ele é conhecido, obviamente, por ter sido o rei mais proeminente de Israel. Davi começou num humilde pasto, ele era pastor de ovelhas. E o interessante é como Davi,
ele conhece sobre pastorear ovelhas. Os detalhes que ele dá nesse texto que nós vamos examinar agora, nós vemos que Davi era um exímio pastor. Ele conhecia sobre endereços de vida para suas ovelhas, ele conhecia sobre como cuidar das ovelhas, mas Davi tinha um conhecimento que nós precisamos nos esforçar nele, que é conhecer a Deus. Davi diz, Salmo 23, versículo 1, a frase que parece ser o título do Salmo, diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ponto. Quando nós lemos o livro dos Salmos, nós temos algumas características textuais. O poema bíblico, ele tem uma proforma, e ela começa com uma declaração da verdade que o salmista quer expressar em todo o texto. Se ela não estiver na primeira linha, ela pode estar na última linha. Se não estiver aliás, nós podemos encontrá-la tanto na primeira como na última, concomitantemente. E Davi aqui, tanto na primeira linha como na última, ele expressa o cerne da sua confiança, que porque o Senhor é o seu pastor e nada faltará, ele será seguido por algo que somente Deus tem e que não se encontra em nenhum pasto da vida. Vamos examinar esse texto sagrado? Davi diz: o Senhor é o meu pastor. Quando Davi expressa a declaração o Senhor, é empregado aqui o termo Yahweh, que é o termo utilizado para falar do Deus Criador, o Deus da criação, no livro do Gênesis, o Deus que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Este homem, ele conhece esse Deus. Você já deve ter ouvido falar sobre esta parábola, e eu vou tomar a liberdade de falar, de contar mais uma vez, se você souber, me aguenta aí. Mas dizem, eu ouço isso desde criança, dizem que certa vez fizeram um recital, o que nós chamamos de sarau, né? E pessoas foram ali naquela competição, naquela demonstração artística, declamar poemas. E então, o grande orador da noite foi chamado à tribuna, e lá foi ele falar, e ele declamou o Salmo 23, com uma robustez, uma voz maravilhosa, combinava com o que ele vestia, com o ambiente, e ele encenava, e quando ele terminou, o povo aplaudiu. Só que estava também no script de um pastor falar o mesmo texto. E aí chamaram esse homem, ele foi lá para frente, e ele leu suavemente o texto do Salmo 23, mas ele leu com a alma, com a profundidade, que aquele homem que havia acabado de declamar, caiu em pranto, e perguntaram para ele: por que você chorou quando ele falou o Salmo 23, e quando você falou, você ficou firme? Ele disse: a diferença é que eu conheço o texto do Salmo 23, agora ele conhece o pastor do Salmo 23. Meus irmãos, nós vivemos em tempos que não basta saber o texto, nós precisamos ter a viva confiança de quem é o pastor do Salmo 23. Uma coisa é falar de ovelha, outra coisa é falar do rei Davi, agora outra é viver na santa confiança que o pastor do Salmo 23 é pastor de tua vida, da minha vida e da tua vida. Porque o que está acontecendo no mundo só pode ser impedido, esse descrédito, esse desespero, com uma santa confiança como essa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Por que você está tão convicto disso? O que te faz pensar que você é mais que os outros? Não é questão de pensar que é mais que os outros, é que o mundo vai de mal a pior, mas o pastor do Salmo 23, ele é Senhor não somente do Antigo Testamento, não do Novo, mas é Senhor da vida, e eu vou viver eternamente com Ele. Essa é a bendita confiança que o Salmo expressa.
Ele fala não somente de mesa, de pão, de vinho, mas ele fala de vida eterna. Fala de vida eterna. Tudo hoje em dia está acabando. Se você se despertar e for correndo assistir os jornais, passar um dia assistindo os jornais, ou então no trânsito você ficar ouvindo as mesmas notícias, não precisa terminar o dia para você ter a impressão de que o mundo está acabando e ele vai acabar com você. Poucos minutos uma pessoa pode se desesperar. Se você pesquisar o número de crianças que falam em suicídio hoje em dia, você fica abismado. O que nós jamais imaginávamos, porque outrora isso era papo de adolescente surtado ou de adulto que estava frustrado com o viver, mas nós temos até mesmo crianças, gente que mal começou na escola da vida dizendo, não quero mais, porque a mensagem do mundo é outra. Agora, o que nós temos aqui é um texto de confiança. Quem é o pastor da tua vida? Quem é o Senhor da tua vida? Davi emprega o pronome possessivo, meu pastor. Ele é meu pastor, não é o Senhor é pastor, ele é meu pastor. É meu. Confiança, segurança. Certa vez, fizeram um desafio numa queda d'água, e o desafio foi proposto para que inúmeras pessoas atravessassem uma corda com homens fortes de um vilarejo, segurando a corda do outro lado. E esse desafio acontecia anualmente na América do Norte. De repente, lá no meio, veio um candidato e ele pediu para que trocassem as pessoas que estavam segurando a corda do outro lado. Disseram, tá, mas você vai colocar quais? Ele disse, só preciso de um homem lá. Mas você vai substituir aqueles 5 homens fortes por um homem. E quem é esse homem? Ele apontou para um senhor de idade que estava ali e disse, por aquele ali. Uma pessoa disse, mas isso é uma loucura, veja o braço, o tônus muscular daqueles homens, daqueles outros 5 homens, e você está trocando por este homem. Por que que você quer este homem? Ele disse, porque aqueles eu não conheço, agora esse aqui é o meu pai, e se o meu pai segurar a corda, eu posso ter confiança de atravessar isso. Irmãos, o Salmo 23 nos ensina isso ao falar, o Senhor é o meu pastor. Por que que vale a pena viver? Porque o Senhor é meu pastor. Por que que eu saio para trabalhar quando o mundo está dizendo, não adianta mais, vamos todos sucumbir? Um líder político no Brasil chegou a essa derradeira conclusão numa entrevista ao vivo, ao ponto de falar, todos nós morreremos, e colocar uma cidade em polvorosa, ao ponto que a gente chegou. Mas aprendemos com Davi, o Senhor, Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Essa simples frase exige que Davi empregue dezenas de outras para explicar esta única declaração. Todo o restante do texto é uma explicação, é uma justificativa que Davi dá para esta simples frase, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Examinemos qual é a justificativa que ele dá. Versículo 2 ele fala, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quem é o sujeito da ação? O pastor. É o pastor. Nós precisamos voltar, meus irmãos, a ler este salmo com o nosso coração, porque o que nos faz repousar não é dinheiro aplicado, não são remédios controlados, o que nos faz repousar é a confiança de que o Senhor está sentado num alto e sublime trono, e Ele é o nosso pastor. Ele me faz
repousar em pastos verdejantes. Davi sabia quão importante era, dia após dia, conduzir o seu rebanho, caminhar pelas planícies de Judá, a fim de encontrar o verdor da vegetação, que ele poderia fazer o rebanho repousar ali. E o pastor tinha que ter conhecimento prévio de toda a região. O pastor não era um aventureiro que pensava, acho que para o lado de cá dá certo. Ele tinha que, enquanto as ovelhas ficassem no aprisco, ele saía conhecendo as planícies e os lugares, porque havia possibilidade do chão ceder pela alta concentração de sal no solo, havia possibilidade de animais peçonhentos se concentrarem em certas localidades e todo um rebanho se perder. E ele diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes. O que Davi está dizendo aqui é, Deus conhece o terreno. Deus conhece muito bem o chão que eu piso. Leva-me para junto das águas de descanso. As ovelhas são animais sensíveis. E o que acontece é que, se um pastor leva o rebanho para dessedentar à beira de águas, e essas águas, por alguma razão, elas se tornam mais caudalosas, fazem algum movimento de pedras, ou um arbusto, ou o barulho da água ali, a ovelha pode se assustar, e uma ovelha assustada, ela pode debandar todo um rebanho. Por isso, ele tem que conhecer onde estão estas águas. E Davi diz, ele me leva para junto das águas de descanso. Você confia em quem? Em você? Você confia em quem? Em um homem? Você segue a quem? Alguma filosofia de vida? Alguma religião em especial? Eu quero hoje apresentar para você o pastor do Salmo 23, que nos leva a águas de descanso, e não nos leva a corredeiras, a enxurradas e a dilúvios que destroem a vida. Ele nos leva a águas de descanso. Refrigera-me a alma. Há coisas, meus irmãos, que não atingem o nosso homem interior. Elas podem tocar o teu corpo, mas o que toca teu corpo não necessariamente vai afetar positivamente a tua alma, ao ponto de você dizer, isso realmente vale a pena, porque isso expressa cuidado por quem eu sou. Uma noite de prazeres, ela pode afetar teu corpo e a química do corpo, mas não garantirá para você o descanso de ser amado por toda uma vida. Um período de jogatina, de câmbio, de sei lá o que, fora do Brasil, não vai adiantar, porque isso pode tocar somente por fora, só a epiderme. Agora, o lado de dentro, você pode estar cada vez mais se corroendo, e um câncer maligno da existência ir corroendo você. Davi diz, o meu pastor me leva para águas de descanso que me refrigera a alma. Davi está dizendo aqui no Salmo 23 algo muito simples, eu não tenho razão para desejar outro pastor, outro pastoreio, outro pasto, porque esse pastor cuida de mim de fora para dentro, de dentro para fora. Davi diz, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Qual o grande problema da sociedade hoje em dia? É que todo mundo age na base do mérito. Merece, então eu dou. Não merece, arranca dele. E o que a mídia nos incentiva? Prendeu alguém? Prendeu. Merecia? Não sei, mas alguém merece. Soltou, merecia, não merecia. O povo hoje vê que a lei e a atribuição dos pesos e das medidas não tem um padrão justo. E por isso a sociedade
cada vez mais vê homens se entregando ao crime, à criminalidade, e isso vai crescendo. Agora, o que é a justiça? Justiça é a integridade de vida que flui de Deus. Somente Deus é bom. Somente Deus é bom. E Deus é tão bom que Ele nos guia por quem Ele é, não pelo que dizem que nós devemos ser, ou até mesmo que nós nos medimos. Porque muitas vezes nós olhando ao espelho a gente diz, eu não mereço e eu não mereço. E aí a gente torna a vida um inferno de não merecimento, e qualquer coisa que acontece na vida é porque não merece. Toma uma fechada no trânsito, é porque eu não mereço. Faltou dinheiro naquele mês, é porque eu não mereço, Deus está pesando a mão. Aconteceu de alguém ficar enfermo na família, é por minha culpa. Há um tempo atrás, eu conversava com um amigo, e ele contava sobre um outro, que estava internado. Eu falei, mas ele estava tão bem, nos convidando para churrascos e tudo mais. Ele falou, pastor Davi, você não sabe o que aconteceu com ele. Com o problema das Olimpíadas no Brasil e tudo mais, todo esse negócio, do nada, o cara virou para a mulher e disse, eu sou o problema. Todo esse problema que está acontecendo no mundo, em especial no Brasil, com Olimpíadas e tudo mais, estádios aí abandonados, eu sou o problema. A mulher disse, você não está bem, levou para o médico, ficou internado. Porque ninguém sabia da forma como ele lidava consigo. E a forma dele lidar consigo, a sua alma era de meritocracia. Mereço, não mereço. Mereço, não mereço. Ao ponto de enlouquecer. E o mundo ensina isso. Mas Davi aqui manifesta para nós o seguinte, no versículo de número 3, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Sabe por que Deus é pastor? Porque Ele é pastor. Sabe por que Deus é bom? Porque é pelo nome dEle. Sabe por que você pode confiar nesse pastor do Salmo 23? Porque Ele não faz de acordo com o que você faz, Ele faz por amor do seu nome. E uma pessoa dessa, você pode se jogar nos braços dela. Eu citei hoje de manhã aqui algo que nós precisamos lembrar. Jesus, no Sermão do Monte, Ele disse para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. Porque Deus, Ele faz seu sol nascer para maus e bons. Por que isso? Porque Ele é bom, gente, porque Ele é gracioso. Esse é o pastor do Salmo 23. E no versículo 4, Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, no teu bordão e o teu cajado me consolam. Você já sabe muito bem o que significa o bordão e o cajado, né? No cajado havia aquela curva, que quando a ovelhinha começava a se desviar da rota, o pastor com aquela curva puxava ela de volta para o rebanho. E se ela fosse uma ovelhinha muito afoita, porque basta uma saindo da rota para desgovernar outras também. Então ele puxava de novo, mas se isso ocorresse com insistência, ele não só puxava a ovelha, como ele também, com o seu bordão, ele batia na perna da ovelha e quebrava ela. Nós podemos pensar, que dor, mas ele não é o pastor? É. Ele quebrava a perna da ovelha. E por que ele fazia isso? Porque daí ele trazia a ovelha, colocava uma tala, a atadura na perna quebrada, e esta ovelha ele carregava no seu colo. E enquanto ele falava com todo o rebanho, esta ovelha com a perninha quebrada ia se recuperando da ferida que ele fez,
no seu colo e ouvindo a voz do pastor colada no peito do pastor. Você se lembra do texto sagrado que nos diz que Deus disciplina a quem Ele ama. Por isso que Davi diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Esse pastor nos ama tanto, que às vezes ele bate na nossa perna. Talvez você esteja aqui pensando: por que eu vim cair nessa igreja, nesse lugar? Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que e os porquês vão avolumando? Já parou para pensar que Deus pode estar batendo com o bordão dele na tua perninha, para te tomar no colo, para você ter o privilégio de ouvir a voz dele bem pertinho do coração dele? E se não fosse pelo sofrimento, isso não aconteceria. C.S. Lewis disse uma frase maravilhosa durante o período da Segunda Guerra Mundial, quando ele respondia perguntas numa rádio em Londres. Ele disse: o sofrimento é a trombeta que Deus usa para sussurrar ao ouvido do homem. Porque sem o sofrimento, nós não ouvimos. Hudson Taylor, grande missionário na China, ele disse que sem o sofrimento, a nossa alma dorme no sono da morte. E muitas vezes Deus permite, e Deus mesmo bate com o bordão na nossa perna, para nos trazer para o seu colo, para que na nossa dor nós conheçamos o seu bálsamo e a sua cura. Por isso que a mensagem do livro de Oséias é exatamente essa, que ele faz a ferida e ele mesmo cura. Ele mesmo leva para o deserto para falar ao coração da sua ovelha. Davi diz no versículo 5: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Você já imaginou um homem de guerra como Davi, que quando ele fala sobre adversários, vem uma cena na nossa cabeça, nos moldes Senhor dos Anéis, de grandes exércitos se colidindo, e no momento em que os adversários vêm para cima, o que eles encontram é Davi numa mesa, fazendo uma bela de uma refeição. Que figura, não? Vou explicar para você como que isso se cumpriu na Bíblia. Diz-nos a Sagrada Escritura, que na noite em que Jesus foi capturado, Pedro entrou no pátio do sacerdote, e ali ele via de longe o sofrimento de Jesus. Quando de repente pessoas vinham e reconheciam que era Pedro, e dizia: você estava com ele? E ele respondia o quê? Não conheço. Uma mulher veio e disse: eu te conheço, eu te vi com ele. O teu jeito de falar é igual dele. Ele disse: não sou eu não o conheço. E ele blasfemou e negou quem mais o amava. O Senhor foi para a cruz, e uma grande tristeza tomou conta do coração deste homem chamado Pedro. Mas no terceiro dia, quando as mulheres vão ao sepulcro, elas encontram um túmulo vazio. Diz a palavra que Maria Madalena, ela carrega uma mensagem para todos e uma em especial para Pedro. Jesus disse: e diga a Pedro que eu ressuscitei. E ela disse para Pedro. Mas o evangelista João nos diz algo ainda mais, que depois desses eventos, eles voltaram para pescar. Voltaram para pescar. Quem sabe ali não morava uma tentativa de, bom, agora que acabou os 3 anos com Jesus, findou-se o que nós havíamos de experimentar. Voltemos então para o nosso velho hábito de ser. Mas diz-nos a palavra que eles não pescaram nada.
até que Jesus surge na praia e os convida para um banquete que ele mesmo preparou ali na praia. Enquanto Pedro ouvia acusações de todos os demônios do inferno, dizendo: você o negou, volte para a velha vida, volte a pescar, volte para o mar da Galileia. Então Jesus vem ao encontro de Pedro e fala: Pedro, aqui está o banquete, Pedro. Não ouça os acusadores, eu ressuscitei dentre os mortos, você é meu. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Deus não nos trata, meus irmãos, segundo os nossos pecados. Deus é gracioso, Ele pode dar perdão aos seus pecados esta noite e você ter nova vida. O texto nos diz: unges minha cabeça com óleo. Que associação que tem essa da mesa perante os adversários com o óleo na cabeça? Ele diz: unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O pastor untava a cabeça da ovelha com óleo por causa das moscas que depositavam larvas, porque elas dormiam em terreno insalubre, muitas vezes misturado a dejetos, e às vezes insetos vinham e depositavam larvas, e aquilo começava a inflamar, a incomodar, e a ovelha ia bater a cabeça na pedra, e algumas delas até morriam com essa dor. Mas Davi conhece bem a necessidade da ovelha, porque ele foi pastor, mas ele conhece muito mais o pastor da sua vida e diz: ele unge a minha cabeça com óleo. Quando vêm insetos para depositar suas larvas, não encontram pouso, porque a minha cabeça está untada com o óleo santo do meu pastor. Sabe o que nós precisamos nessa época de pandemia? Desta unção, do cuidado de Deus que nos guarda, a nossa mentalidade não fica sendo povoada por vermes que nos agrilham, nos ferem a mente, nos ferem a vida. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. No nosso costume brasileiro, nós fazemos o que quando recebemos alguém em casa? Nós servimos um cafezinho, não é? Mas nos tempos do rei Davi, quando ele recebia alguém à sua mesa, era prática naquela época de dizer para a pessoa o seguinte: eu amo a sua presença, mas eu gosto tanto da sua presença aqui comigo, que eu vou provar isso aqui na mesa para que todos os demais fiquem sabendo. E então eles viravam o odre de vinho no cálice, e a pessoa diria: está bom. Tá bom, esse volume tá bom. Só que o anfitrião queria deixar uma mensagem para que todos soubessem. Ele enchia até a boca e então transbordava, e isso vinha para a mesa, e então todos celebravam, porque o recado foi dado. O cálice do José transbordou. Significa que o anfitrião está dizendo para ele: eu amo muito você e a sua presença aqui comigo, volte mais vezes. Davi diz: o meu cálice transborda. E quem faz o cálice dele transbordar? O pastor. O Senhor que é pastor. Irmãos, neste mundo nós podemos ter pessoas que nutram hostilidade e desafetos por nós. Mas não é bom saber que Deus ama a nossa presença também? Na comunhão cristã nós temos essa mensagem de Jesus. Na última ceia, Jesus disse para os seus discípulos: desejei muito comer convosco esta Páscoa. E sabe qual é o recado que ele deu também? Porque nunca mais a comerei, até que se cumpra o meu reino. Jesus está à destra de Deus Pai neste momento, olhando por sobre nós, com o coração ansioso, para buscar a sua igreja, porque Ele deseja muito ter a nossa presença consigo. Isso é Bíblia. E Davi então encerra a sua declaração com essa verdade: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Meus irmãos, quando a palavra fala sobre a misericórdia de Deus, nós precisamos parar tudo e meditar nisso. Há um evento da vida de Davi que ele manifesta muito bem o que é a misericórdia. Quando ele estava no trono, ele se lembra
de um pacto que ele fez com seu grande amigo Jonatas. E ele então consulta os seus sábios para saber se havia ainda algum descendente do rei Saul. E disseram para ele: tem um chamado Mefibosete, que vive num lugar desértico chamado Lodebar. É um homem que não anda direito, porque quando chegou a notícia da morte dos seus familiares, a ama o deixou cair, ele atrofiou membros e ele desenvolveu essa dificuldade. Ele vive com seu filho numa região séquida, ele precisa de ajuda, mas ele está lá. Davi então manda chamar Mefibosete. E era a prática dos reis iníquos aniquilar qualquer possibilidade de descendente de um rei antigo. Eu imagino que quando o recado chegou a Mefibosete de: olha, Davi deseja vê-lo, esse homem deve ter pranteado muito, deve ter se despedido de outras pessoas, dizendo: chegou a minha vez. O rei descobriu que um descendente de Saul ainda vive, e ele chega se inclinando perante Davi, e Davi o levanta e diz: de hoje em diante, você vai morar aqui comigo, e de hoje em diante, aquele lugar ali da mesa, ele é teu, ele é teu, ele é teu. Imagine só o que é um rei dizer: aquele lugar é teu. É o cálice transbordando todos os dias, é a misericórdia sendo aplicada. Um autor cristão chamado Charles Swindoll, abordando esta narrativa, ele permitiu que a poesia invadisse o coração dele. Ele fez a seguinte declaração: e então, naquele salão, quando todos entravam, ouvia-se: era o cajado de um homem manco entrando, mas quando ele se assentava, a toalha da mesa do rei cobria as suas pernas defeituosas. O que é a graça de Deus? Sinal que nos cobre das nossas imperfeições e nos aceita na sua mesa. Davi diz: bondade e misericórdia, elas vão me seguir, me perseguir, certamente me seguirão. Onde eu for, bondade e misericórdia estarão seguindo o meu rastro, todos os dias da minha vida. E ele encerra como? E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Sabe qual a bendita confiança que você tem que sair daqui essa noite carregando? É que se você partir hoje, você vai entrar nos portais celestes e habitará para sempre com o pastor do Salmo 23. É a bendita segurança de você sair daqui essa noite e colocar a tua cabeça no travesseiro e dizer: ele me faz repousar. Se amanhã a notícia que nos acordar for ruim nos jornais, nós temos uma notícia que é mais nova que a notícia de amanhã, e essa notícia é: o Senhor é o teu pastor, Ele tem cuidado de você. Vamos colocar em pé e vamos orar. Eu convido você nesta noite a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e responder para vocês. O pastor do Salmo 23, ele é o pastor da sua vida. Porque olha, se você estiver num desespero desenfreado, de ansiedade de que vai faltar, eu quero te dar essa boa notícia: ele deseja pastorear a sua vida. Se você estiver com bernes, com moscas pousando na tua cabeça, uma mentalidade inflamada por este mundo, a tua cabeça hoje pode experimentar este óleo que vem guardar a nossa mente de tudo isso que há no mundo. Se você está se sentindo culpado por algum pecado, em nome de Jesus, renda-se à graça de Deus, peça perdão ao Senhor, retome a tua caminhada, porque o que o texto nos diz é que o Deus
que é o pastor do Salmo 23, Ele é gracioso, Ele tem bondade e misericórdia, e Ele faz o nosso cálice transbordar. Eu convido você a fazer sua oração neste momento. Se você quer um incentivo, comece dizendo isso: Senhor, eu declaro o Senhor como meu pastor daqui para frente. Eu declaro o Senhor como meu pastor daqui para frente. Jesus, tu dissestes que tu és o bom pastor. Prova isso na minha vida. Eu quero ser tua ovelha. Eu quero ser cuidada por ti. Oremos. Senhor, graças te damos por esta noite de comunhão santa, de celebração ao teu santo nome e de banquete da tua palavra. Ó Deus, aplica a tua palavra nos nossos corações, que nesta época de gritos, de pavores, de insegurança, nós possamos ser aquele remanescente da confiança no pastor do Salmo 23. Senhor, que não sejamos pessoas que conhecem o texto, mas que sejamos pessoas que realmente conhecem o pastor, que Davi disse: é o meu pastor. É o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ó Deus, se houver alguém aflito aqui essa noite, visita com teu bálsamo este coração, em nome de Jesus. Humildemente nós oramos. Se houver alguma família passando por privações, por medo ou por diagnósticos médicos, Senhor, tu és o bom pastor. Manifesta a tua graça para louvor e glória do teu nome. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.